noite, seja bem-vindo. Esse é o culto da Igreja do Campus da Faculdade Adventista da Bahia. Eu espero que você se sinta em casa. Você que já está nos acompanhando já sabe que estamos em uma semana muito especial. Estamos na semana de oração Novo Coração, com o pastor César Gracioto e a cantora, sua esposa, Laura Morena. E a gente espera que, na verdade, que durante essa semana o Senhor faça uma obra maravilhosa no nosso coração, nos transformando à sua imagem e semelhança. Nós já recebemos várias mensagens, mas não custa nada, né, relembrar. Se você postar a foto com a hashtag Novo Coração e a hashtag Vamos Além, você pode concorrer a vários brindes que eu queria, mas não vou poder ganhar. Então compartilhe, não, né? Então compartilhe sua foto, compartilhe esse link para ninguém ficar perdendo. Aproveita que você pode participar desse sorteio muito bom. A gente tem gente aqui de Hong Kong, de Jacobina, de Penedo, no Alagoas, muita gente comunicando a gente. Nacional e internacional, todo mundo tá ligadinho nesse momento tão legal que é a semana de oração. Mande seu abraço para seu filho, para seu irmão, para seu primo, para quem for. Pede seu pedido de oração, de onde você está falando, que a gente vai estar lendo aqui e vai que você ganha um desses presentes, né? Hoje a gente não vai ter sorteio, mas amanhã a gente vai voltar tendo sorteio a gente vai decidindo aí. Então, deixa seu número de telefone aqui embaixo, que a gente vai te ligar amanhã de noite. E a primeira pessoa que atender, a gente vai entregar esse brinde, tá certo? Exatamente. Então faz isso, corre, não esquece. Compartilha esse link para amigos, familiares e as pessoas que você conhece, para que elas também assistam e participem desse momento de comunhão com o Senhor. Compartilha no grupo do WhatsApp, do Facebook, no Messenger, no Instagram, em tudo quanto é canto. E segue a gente nas redes sociais, tá bom? Não esquece, @Igreja do Campus e @Faculdade Adventista. O Facebook você já tá vendo, mas é Faculdade Adventista da Bahia e o da Igreja, Igreja do Campus. É muito bom ter você aqui e eu espero que essa noite, como as outras, seja uma noite especial, que o Senhor fale contigo. Que o Senhor possa transformar o seu coração e te dar um novo coração a cada dia. A nossa verdadeira. Por isso eu convido você agora, com as nossas vozes, utilizarmos como um potente instrumento de adoração. Adorarmos ao Senhor com a música Salmos 51. Compaixão de mim, eu reconheço a transgressão, livra-me do mal, livra-me de mim. Fiz o que é mal aos teus olhos, sei que em pecado eu nasci, mas hoje venho a ti, Senhor, ouve o meu clamor. Lava-me mais alvo que a neve, cria em mim, Senhor, um novo coração. Vamos começar agora com as vozes femininas. Ouvir tua voz, quero seguir-te onde for, sem olhar pra trás, sem olhar pra mim. E agora as vozes masculinas. Traz de volta tua alegria, me sustenta em retidão, que habite em mim o teu Espírito, que ele viva em mim. Todos juntos. Lava-me mais alvo que a neve,
adoração ao Senhor. Estarmos na presença do nosso Deus e saber que Ele está sempre pronto a nos ouvir. Quando vamos até Ele com o nosso coração quebrantado, reconhecendo que somos pequenos e que Ele é um maravilhoso Deus, Ele tem poder para transformar-nos e nos erguer com a sua poderosa mão. Neste momento vamos nos colocar de pé e vamos cantar o hino Coração. Pois sou curado sempre que a Ele eu vou. Com minha própria história pude aprender. Encontro força se de ti depender. Se eu me faço forte, caio. Mas Ele pode te levantar. Sou sustentado sempre por tuas mãos. Somente a igreja. Posso escolher, eu corro sempre a Cristo, quero poder, com coração aberto fico a orar, e a resposta chega pra confortar. Sem direção, coração. Faça dessa sua oração. Quando junto a Cristo, pulsa como canção. Teu é o meu coração. São 20 horas. Cansei da minha vida de ilusão. Cansei de machucar o meu coração. Vou entregar nas mãos de quem o criou, pois sou curado sempre. Ele fará maravilhas em sua vida. Que a Ele eu vou.
Curve a sua fronte para que possamos falar com Deus. Oremos. Querido Pai que está nos céus, em cada dia, em cada momento e em cada noite aqui, buscamos um encontro real contigo. Senhor, temos consciência de que sem Ti nós não somos nada. Senhor, muitas vezes encontramos obstáculos e sofremos por isso. Mas, Pai, buscamos forças em Ti, porque sabemos que só Tu podes nos conceder a paz. Só Tu é a nossa fonte de poder. Querido Deus, mais uma vez queremos entregar o nosso coração em Tuas mãos. Reaviva, Senhor, dá-nos um novo coração. Esteja conosco mais uma vez neste culto, que possamos ter um encontro pessoal contigo mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Que legal receber você para mais uma noite da semana de oração, Novo Coração. E pela primeira vez nós estamos recebendo os alunos do turno da noite que estão chegando, estão vindo das salas de aula diretamente aqui para a igreja. Sejam bem-vindos, nós reservamos um espaço para vocês. Há também espaço na galeria, aqueles que não conseguirem se assentar em uma das alas aqui da igreja, podem se dirigir à galeria. Caso nós tenhamos uma lotação superior ao número de assentos que temos, nós vamos liberar também aqui o espaço do coral, ok? Então os diáconos me ajudem também com nesse sentido. Caso nós tenhamos todos os lugares lotados, podem liberar aqui o espaço do coral. Eu quero apresentar então para aqueles que estão vindo pela primeira vez a nossa semana de oração, Novo Coração, esse casal, o convidado todo especial. Eles são muito queridos, estão conosco desde a sexta-feira, apresentando mensagens inspiradoras através da palavra e através da música. Pastor César Gracioto está servindo como pastor lá nos Estados Unidos, em um internato adventista em Maryland. Ele tem uma experiência também na área acadêmica, tendo 2 mestrados concluídos ali na Andrews University, um mestrado em missões e também um mestrado em divindade, e está aí no rumo para concluir, terminando um doutorado em ministério, estudando a vida devocional da geração milênio. Então tem tudo a ver com o nosso público essa noite. O pastor César é natural de São Paulo, estudou no NASP, campus Engenheiro Coelho, terminou a sua faculdade de teologia e está servindo ali nos Estados Unidos. Quantos anos, pastor, já nos Estados Unidos? 13 anos. 13 anos. Há 13 anos ele está servindo ali nos Estados Unidos. Aqui está a sua esposa, Laura Morena. Ela já é mais conhecida do nosso grupo aqui, por fazer parte da gravadora Novo Tempo, viajando o Brasil todo, apresentando suas canções. Eles aceitaram o desafio de estar conosco. Tem sido uma bênção a cada noite a presença do pastor César e também da Laura aqui. E essa noite vamos ter o privilégio de ouvi-la mais uma vez e também ouvir a palavra de Deus através do pastor César. Alô? Boa noite. Gente, tá tão desanimado. Eu odeio quando fazem isso, mas é verdade. Boa noite. Sei que hoje é segunda-feira, né? Como foi a sua segunda-feira? Foi de preguiça? Minha segunda-feira foi incrível, porque eu fiz um fantástico turismo em Cachoeira. Não conhecia. Na verdade, eu já vim aqui à instituição algumas vezes no passado, mas hoje, assim, não estava chovendo, né? Estava bonito, o dia a gente pôde dar uma andada por ali. E de tarde... Quantos aqui me seguem nas redes sociais? Então, alguns de vocês viram a minha agrura para postar um vídeo hoje. Mas isso não é só daqui, não. Eu estava em São Paulo também, não estava conseguindo a internet, não estava minha amiga esses dias. Mas, enfim, se você não segue, eu estou filmando aqui nossos dias no IAN, na FADBA. E daqui a algumas semanas, se a internet colaborar, se eu tiver tempo, eu vou postar. Então, vocês que estão aqui, se inscrevam lá no meu canal no YouTube, Laura Morena, e assistam, porque vai ter boa parte da semana que a gente passou aqui com vocês, que está sendo
uma bênção especialmente para a gente. Sabe o que eu acho maravilhoso em instituições como essa? É que vocês têm riqueza de muitas coisas, e uma delas é a música. Tem riqueza de muita música boa aqui. Parabéns ao Madrigal, que acabou de cantar, o violão do começo. A gente presta atenção nas coisas e realmente é muito lindo. E Deus é louvado com os nossos talentos. E eu estou falando isso porque eu quero convidar você agora, mais uma vez, a cantar comigo. Porque eu sei que a maioria conhece essa música, mas eu quero te convidar a cantar não porque você conhece a letra ou a melodia, mas porque o nosso Deus está aqui nessa noite. Ele é o Deus do universo, mas Ele está aqui. E Ele merece a nossa adoração. A gente não pode vê-lo, mas Ele está aqui. E que a gente possa, com tudo que existe dentro do nosso corpo, da nossa alma, adorá-lo com o melhor que a gente tem. Amém? Já falei. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo... Não conhece essa música? Um grão de areia, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Pode ser mais bonito. Eu sou pecador, aceita meu humilde louvor. Abre seu coração. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Continue cantando. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão. Um grão de areia comparado ao mar, grandeza não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorri
Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, te louvamos, te adoramos com todo o nosso ser, de todo o nosso coração. Levantamos a Ti, Senhor, nessa noite um altar. Queremos tocar o Seu coração. Queremos ser tocados pelo Seu Santo Espírito. Pai, viemos ouvir Tua voz. Não a voz de um pregador, a voz do Teu Santo Espírito. E nesse momento, Senhor, eu me coloco diante do Teu altar e Te peço que me faça apenas um prego que pendure o quadro de Jesus Cristo. Que Ele seja visto, ouvido e exaltado. Pai, que eu diminua, que o Senhor possa aparecer. Perdoa os nossos pecados, somos todos carentes da Sua graça. Eu te peço que nesse momento, como um vento suave, passeie por essa igreja. Aqueles queridos que estão nos ouvindo pela internet, Senhor, abençoe a todos. Que as orações aqui feitas nessa casa de oração possam encontrar guarida no seu coração. Ouve-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Estamos estudando a história, a biografia desse herói da fé. Se você conhece um pouco de Bíblia, você já ouviu falar desse homem chamado Davi. A história de Davi permeia a história de Israel. A história de Davi ultrapassa os limites da religião. A história de Davi é conhecida por cristãos e por ateus. São 66 livros da Bíblia que nos contam desse homem. A palavra de Deus nos diz no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22, que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. O coração de Davi batia em sintonia com o coração de Deus. Os desejos do coração de Davi aparentemente encontravam guarida no coração de Deus. Eu tenho um desejo na minha vida de ser um homem segundo o coração de Deus. Infelizmente, eu tenho também vivido o que eu chamo de bipolaridade espiritual. Tenho vivido os altos e baixos da vida espiritual. Assim como Davi, que ora cantava no templo e ora pecava com Betseba. Eu disse a vocês que a mesma mão que escreveu os salmos que tanto nos alegra, foi a mão que segurou a pena para então dar a ordem para que Urias, o heteu, fosse morto, e então ele pudesse ficar com a esposa daquele homem. Davi vivia nessa dicotomia espiritual, nessa bipolaridade, ora no vale, ora nas montanhas. Eu acredito que nós todos temos um Davi dentro de nós. A palavra de Deus nos diz no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, que Deus quer nos dar um novo coração. A promessa de Deus é a seguinte: dar-vos-ei um novo coração, tirarei de dentro de vós esse coração de pedra e colocarei um coração de carne, renovarei dentro de vós o seu espírito, colocarei dentro de vocês o meu Santo Espírito. Queridos, é necessário que eu e você passemos por essa experiência de ter um novo coração.
Eu baseio essa promessa na palavra de Deus, não é promessa de um pastor. Você pode ter uma nova experiência, Deus pode te dar carta branca, Jesus Cristo pode fazer em você um homem, uma mulher segundo o coração dele. Assim Davi pediu, Salmos capítulo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um novo coração. Ele pediu um transplante de coração. E nós estudamos aqui no sábado pela manhã que para que haja um transplante de coração é necessário que haja morte. Alguém precisa morrer. Para que alguém receba um novo coração é necessário que haja um doador. Quando Davi orou, cria em mim, ó Deus, um novo coração. Quando Ezequiel prometeu no capítulo 36, versículo 26, que Deus nos daria um novo coração, ele estaria apontando para o Messias. Jesus Cristo viria, morreria na cruz do Calvário, então ali aconteceria um transplante de coração. Por isso que o apóstolo Paulo pode dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Porque é o coração de Deus, é o coração de Cristo, através do novo nascimento que acontece nas águas do batismo. Pelo poder do Espírito Santo, dia a dia, recebemos o poder para vivermos segundo o coração de Deus. O milagre acontece todas as manhãs. Pastor, por que é necessário que eu receba um novo coração? Primeiro, porque em Jeremias capítulo 17, versículo 9, a palavra de Deus nos diz, enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Porque Mateus capítulo 5, versículo 8 diz assim, apenas os puros de coração verão a Deus. Se eu não passar por essa experiência de receber de Jesus Cristo esse novo coração, não poderei eu ver a Deus. Mas graças a Jesus Cristo, eu posso nessa noite dizer a vocês, a cada um de vocês, que existe na sala de emergência celestial, o médico dos médicos, esperando para que nessa noite, alguém queira um novo coração. E Ele pode tirar esse seu coração de pedra. E Ele pode te dar uma nova experiência. Enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? O seu coração, ele é muito enganoso. Nessa noite talvez você esteja pensando que essa experiência do batismo, de aceitar a Jesus Cristo, isso é apenas para o crente. Talvez você não tenha nenhum vínculo com alguma igreja. Talvez você esteja aqui hoje porque você é um aluno, as portas de sala de aula foram fechadas, você é obrigado a estar aqui. Talvez você já esteja saturado com as mensagens que já esteja ouvindo desde a manhã. Eu estive aqui com o pastor Newton às 3 da tarde e eu fui abençoado pela palavra de Deus que esse homem de Deus trouxe a cada um de nós. Eu fico feliz que essa instituição abre as suas portas durante uma semana e nós estamos sendo saturados pela graça de Jesus, ouvindo da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos transforma. Porque é a exposição da palavra de Deus que muda a nossa vida. O justo viverá pela fé. O que é fé? Fé é o ouvir e o praticar a palavra de Deus. O seu coração é enganoso. Eu ouvi a história de uma mulher que adotou um porquinho, cuidou daquele porquinho, como se fosse o seu cachorrinho. Dava banho no porquinho, passava perfume no porquinho. Comprou uma correntinha para o porquinho. Andava com o seu porquinho na casa. Deu um nome para aquele porquinho. Colocava roupinhas diferentes naquele porquinho. Mas um dia ela resolveu sair de casa junto com o seu porquinho e tentou andar com o seu porquinho sem a sua coleirinha. E ao andar juntos pelas ruas, o porquinho avistou uma pocinha de lama. E o porquinho olhou para ela. Ela olhou para o porquinho. O porquinho olhou para a lama. O porquinho saiu em disparada para a lama. Pulou na lama, ficou só com o foção de fora, cheio de lama. E ela pensando, mas porquinho, eu cuidei de você. Te dei um nome.
comprei roupinhas, perfumei você. Mas ela se esqueceu que dentro daquele corpinho de porco batia um coração de porco. E os desejos daquele coração, por mais que exteriormente ela pudesse transformá-lo, interiormente aquele era um coraçãozinho de porco. E eu sei que eu e você gostamos de uma lama. Nós fazemos promessas, as meninas principalmente. A promessa da dieta. A dieta do abacaxi. Eu vou comer abacaxi uma semana. Acorda, come abacaxi, à tarde come um abacaxi, à noite volta para casa, o marido um abacaxi. Tudo é abacaxi. Ela faz a promessa de comer abacaxi a semana inteira, aí vem uma pessoa e convida ela para a festa de aniversário de uma criança de 3 anos. E ela vai na festa. Eu vou só comer abacaxi. E ela chega na festa, olha o bolo, pergunta se o bolo é de abacaxi, ou o bolo não é de abacaxi. Vem uma pessoa com um prato de coxinhas, ela pergunta, é de abacaxi? Não. Depois de tanto tempo ali na festa, ela não se controla e come 25 quibes, 35 coxinhas, metade do bolo, 30 pães de queijo. Volta para casa depressiva. Nosso coração enganoso. Vivemos nessa bipolaridade espiritual, mas existe solução. A solução está em nos achegarmos a Jesus Cristo e dele pedirmos um novo coração. Eu fiz esse breve resumo. Nessa noite nós vamos falar de Davi e Jonatas. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18. Porque nós estamos estudando a vida desse homem Davi. Eu acredito que ao estudarmos a vida de Davi, estamos por consequência estudando a vida de Jesus. Porque Davi, ele é um tipo de Cristo. Aliás, queridos, se vocês me permitem, ao estudar a Bíblia, ao ensinar as pessoas a terem prazer em estudar a Bíblia, eu tenho descoberto que uma das maneiras mais gostosas de estudar a Bíblia é fazer um exercício de tentar encontrar Jesus Cristo em todos os capítulos, em todos os livros da Bíblia. É possível você estudar a Bíblia e encontrar Jesus em todos os livros da Bíblia. Aliás, se você não encontrar Jesus Cristo em todos os livros da Bíblia, é porque você não está estudando a Bíblia de forma correta. A Bíblia é a carta de amor. A Bíblia apresenta Jesus Cristo como o centro da história. Você, ao estudar a Bíblia, deveria analisá-la à luz da vida de Jesus. Todos os grandes personagens bíblicos, todas as grandes manifestações de Deus, querem nos apresentar a Jesus. Esses grandes heróis da fé, eles viveram para apontar a Jesus Cristo. Não existe herói na Bíblia, existe apenas um herói. Esse herói é Jesus. Todos os demais foram seres humanos que caíram, que pecaram, mas eles apontaram a Jesus. Então, se você quiser se apaixonar pela Bíblia, comece a ler a Bíblia com um olhar de querer encontrar a Jesus Cristo. Faça um exercício de procurar Jesus em todos os capítulos, em todos os livros. Existem personagens da Bíblia que nos apontam a Jesus. Moisés, o grande libertador, tira o povo de Israel do Egito. Mas Jesus Cristo é o nosso Moisés. Ele é aquele que nos liberta do cativeiro do pecado. Jesus é o verdadeiro Moisés. Moisés alimentou o povo de Israel com o pão do céu. Jesus Cristo alimenta a sua igreja com o seu próprio coração, com a sua própria vida. Jesus é o pão que desceu do céu. Sansão
se apaixona por uma mulher errada, é traído por ela. Eu não sei se vocês já perceberam que na história de Sansão, ele é traído por uma mulher. A palavra de Deus apresenta que mulher na Bíblia é a igreja. Então digamos que Sansão foi traído pela igreja, Jesus foi traído pelo seu povo. E quando Sansão é colocado para a morte, como que Sansão morre? Ele pede que ele seja colocado entre duas colunas. Então ele morre de braços abertos entre uma coluna e outra coluna. Assim como Jesus Cristo morreu entre duas colunas, Sansão morre entre duas colunas. Assim como Jesus Cristo morreu para nos dar vida, e diz a palavra de Deus que quando Sansão morreu, ele libertou Israel, e na sua morte, diz a palavra de Deus, ele deu vitória a Israel, muito mais do que em vida. A morte de Jesus Cristo nos deu vida, muito mais do que quando ele andou por essa terra. Todos os grandes personagens bíblicos apontam para Jesus. Estudar a vida de Jesus e estudá-lo em todos os livros da Bíblia vai fazer você ficar fascinado pela palavra de Deus. Aos teólogos que estão aqui, eu digo a vocês, embasado no texto de Lucas capítulo 24, versículo 27, porque assim foi que Jesus explicou a sua vida. Aos discípulos que andaram com ele pela estrada de Emaús, diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 24, versículo 27, que Jesus, ao andar com eles, começou a explicar por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expondo-lhes a seu respeito o que constava nas Escrituras. Jesus é o personagem central da história. Infelizmente, nós estamos perdendo Jesus de vista. Nessa noite, ao estudarmos a história de Davi e Jonatas, eu gostaria que você observasse essa história à luz da sua amizade com Jesus. Essa história de dois amigos é a sua história com Jesus. Vamos ler Samuel capítulo 18, 1 Samuel capítulo 18. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a sua armadura, inclusive a sua espada, o seu arco e o seu cinto. Quantos de vocês possuem um grande amigo? Levante a mão. Talvez você esteja sentado do lado de alguém que você ama muito. O colégio oferece a você o privilégio de forjar grandes amizades. Eu olho com carinho para essa experiência de colégio. Eu fui para o colégio interno com 13 anos. E dos meus 13 aos meus 22 anos de idade, eu morei dentro dos dormitórios. Os meus melhores amigos, aqueles que eu reparti os melhores anos da minha vida, os meus sorrisos mais sinceros, as lágrimas mais tristes, eu chorei, eu sorri do lado daqueles que eu vivi perto, compartilhei a minha vida. Amizade. Deus gosta, Ele tem prazer em relacionamentos. Salmo capítulo 133, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Por quê? Porque a união dos irmãos é uma representação da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles vivem em união. A amizade entre eles, o amor entre eles, deveria ser personificado na igreja, na terra. É por isso que Satanás quer nos destruir, destruindo relacionamentos. Ele ataca a igreja, atacando relacionamentos. Porque ao atacar relacionamentos, ele está atacando a Trindade.
Deus tem prazer em ver-nos nos relacionar, relacionamentos puros, sinceros, fiéis, amizades lindas que são criadas aqui. Amizades que não respeitam tempo nem espaço, que não respeitam idade, cor, raça. Amizade verdadeira que liga corações. Eu tenho uma amiga de 81 anos. E talvez essa senhora, fora minha esposa, seja a pessoa com a qual eu mais me relacionei num âmbito de amizade. 81 anos de idade. Eu morava na cidade de Dallas, no Texas. Eu era pastor naquela cidade. Quando eu decidiram por mim, eu não estava casado, eles mandaram eu voltar para o colégio para casar. Não sei se tem algum teologano que sabe o que é isso. Que é casar. E eu precisava casar. Aí na cidade de Dallas, eu fiz um anúncio à igreja que eu pastoreava, perguntando se alguém conhecia alguém lá na cidade de Berry Springs, Michigan, onde fica Andrews, para que eu pudesse morar com essa família, porque eu não tinha dinheiro para pagar o dormitório. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel de uma casa. Eu precisava que alguém me ajudasse. Uma senhora chegou para mim e falou: pastor, a minha tia mora nessa cidade. Ela tem 81 anos, ela acabou de perder o marido, havia morrido há 17 anos, mas ela havia acabado de perder um genro muito querido. E ela estava muito sozinha. Então ela ligou para essa senhora e eu acabei que fui para a casa dessa senhora. E o acordo era que eu ficasse na casa dela por uma semana. Mas eu fiquei na casa dela por quase 2 anos. E todos os meses, eu tirava $200 e dava a essa senhora. Para ajudar com a luz, para ajudar com água, para ajudar com alguma coisa. Eu dava a ela, não era nada. Perto daquilo que ela oferecia para mim, não era absolutamente nada. Mas para mim era um grande esforço. Eu tinha que dar $200 todos os meses, era um grande esforço. No dia da minha formatura, os meus pais não puderam ir, a minha família não pôde ir na minha formatura, por condições financeiras, obviamente. Mas ela estava lá, 81 anos, na fila, abanando para mim. Quando falaram o meu nome, eu subi para pegar meu diploma, ela chorou, ela batia palma. Minha melhor amiga, quando eu fui me despedir dela, ela tirou um envelopezinho do bolso. E ela me entregou. Ela falou: você vai voltar para a igreja. Você vai começar a sua vida. Que Deus te abençoe. Eu vou estar orando por você. Ela falava uma frase para mim em inglês, que eu vou repetir para você e vou traduzir. Ela falava assim: César, don't forget whom you belong to. Não se esqueça a quem você pertence. Todos os dias pela manhã, quando eu saía, ela falava essa frase para mim. Todas as noites, quando nós fazíamos nosso culto juntos, ela falava essa frase para mim. Não se esqueça a quem você pertence. Quando ela me deu aquele envelope, eu entrei no meu carro, ela chorou, eu chorei. Dirigindo para o Texas, sem dinheiro. Deus falou: abre o envelope. Eu abri o envelope. E ali estava todo o dinheiro que eu havia dado a essa senhora por 2 anos. Ela guardou todas as notas. Eu não vou dar o telefone dela para vocês. Não me perguntem. Fica só entre a gente. Amizade verdadeira, que você leva para a vida. Sabe, querido, Davi e Jonatas, essa amizade forjada, ela vai muito além do que uma amizade entre 2 homens que se encontraram e se afeiçoaram e tiveram ali uma grande amizade. Preste atenção comigo. Jonatas era o príncipe de Israel. A palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Samuel capítulo 14, que Jonatas, ele era, além de ser o príncipe, ele era o guerreiro mais famoso de Israel.
Jonatas era o mais corajoso de todos os gladiadores de Israel. Jonatas era o mais treinado de todos os gladiadores de Israel. Jonatas, ele era o general do exército de Israel. Mas no capítulo 17, quando Davi tem um embate com Golias, durante todo o capítulo 17, se você faz uma leitura de todo o capítulo, você não ouve a palavra do nome de Jonatas. Aonde estava Jonatas? A Bíblia fala de Saul, a Bíblia fala dos soldados, mas aonde estava o general? Aonde estava aquele que deveria estar liderando o povo? Eu acredito que Jonatas estava tão amedrontado que ele sumiu de cena. Ele havia percebido que quando Golias pediu para lutar com um homem em Israel, para que aquele homem que viesse lutar com Golias, naquele mano a mano embate, quem vencesse aquela batalha cósmica, que representa o grande conflito, então ali estaria os dois polos. Se Golias vencesse, Israel iria servir aos filisteus. Se alguém do povo de Israel vencesse, os filisteus serviriam a Israel. Jonatas sabia que logo seu nome seria chamado. Jonatas sabia que ele era aquele que deveria guerrear com o gigante, mas ele teve medo e se escondeu. Querido, não há ninguém nessa igreja nessa noite. Eu digo isso à luz da infelicidade dos perfeccionistas que pregam uma teologia de que você, através de esforços, de tentativas, você pode vencer, você vai vencer, você consegue. Cristo Jesus nunca chamou você para ter essa igualdade com Ele. Nós seremos sempre servos do Mestre, nunca seremos igual ao Mestre, apenas então quando Ele voltar a essa terra. Jonatas era o melhor de todos, mas mesmo assim, ele não tinha condição de guerrear contra aquele gigante. A palavra de Deus nos diz, no livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, que todos nós somos imundos, e as melhores obras da nossa vida são como trapos de imundície. Não há nada que você possa fazer. Jonatas sabia, não havia nada que ele poderia produzir, não havia nada que ele poderia fazer. Mas a palavra de Deus nos diz que Davi veio, que Davi lutou contra o gigante, que Davi guerreou e venceu. Agora no capítulo 18, Jonatas é apresentado àquele pastor de ovelhas. E durante aquela conversa, Jonatas se prostra e Jonatas olha para o pastor de ovelhas e diz: você venceu por mim. À luz desse relacionamento, você vai entender o seu relacionamento com Jesus. Somente então quando você entender que Jesus Cristo venceu por você, que Jesus Cristo amou você, que Jesus Cristo se doou por você, é que você então vai prostrar os seus joelhos em adoração àquele que te amou. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Nós amamos a Deus, porque Ele nos amou o quê? 1 João capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou. É sempre o resultado desse amor. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Vamos dar uma olhada nos 10 mandamentos. Muitas das pessoas acreditam que os adventistas do sétimo dia são legalistas porque pregam sobre a lei. A lei, na verdade, nada mais é do que a obediência por amor. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 1, a palavra de Deus, antes de nos apresentar os mandamentos, ela inicia dizendo o seguinte: então falou o Senhor Deus, dizendo: eu sou o Senhor Deus que te tirou da casa da servidão. Portanto, não terás outros deuses diante de mim. Ele se apresenta, ele coloca para nós o seu
currículo. Ele diz a mim, a você: eu sou o Deus que te libertou. No livro de Gênesis ele se apresenta como o Criador. No livro de Êxodo ele se apresenta como o libertador. Nos evangelhos ele é o nosso Salvador. Jesus, Deus e o Espírito Santo nunca força de nós a obediência. A nossa obediência é simplesmente um fato de reconhecermos que Ele nos amou primeiro. Quando Jonatas observou que Davi havia lutado o gigante que pertencia a ele, só havia algo agora a ser feito: reconhecer, adorar e entrar em um pacto de amor. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Samuel capítulo 18, que quando Jonatas observou isso, ele entrou em um pacto de amor. A palavra em hebraico é berith, aliança. Essa aliança ela é diferente de todas as outras alianças que nós vemos nos livros do Antigo Testamento ou nas histórias dos antigos. Essa aliança ela é peculiar do povo de Deus. Normalmente as alianças eram feitas através do suzerano e dos vassalos. Havia alguém que impunha sobre um povo menor, sobre alguém menor, sobre alguém mais fraco. Um contrato era assinado entre povos, um rei maior com um rei menor. O vassalo deveria servir ao seu rei. Essa normalmente era um contrato de medo, de temor. Se não houvesse dentro desse contrato obediência, o rei maior poderia vir e matar o rei menor. Mas a aliança que Deus oferece é uma aliança diferente. É uma aliança que quase que nos mostra de forma igual. É uma aliança de amor. Deus, Ele nos chama para servi-lo por amor. E Deus é sempre aquele que cumpre a aliança, mesmo quando eu e você falhamos em cumpri-la. E quando nós falhamos em cumprir a aliança, Deus, ao invés de destruir, Ele manda o seu Filho. Não há aliança mais linda do que essa, aonde Deus nunca falha, e mesmo quando eu e você falhamos, Ele cumpre o seu papel na aliança, e Ele manda o seu Filho para morrer no nosso lugar. Essa foi a aliança que Jonatas teve com Davi. Ele disse a Davi: Davi, você guerreou o meu gigante, eu quero servi-lo. O príncipe agora de Israel, diz a palavra de Deus, ele se ajoelha diante do pastor de ovelhas. Ele tira a sua capa, ele tira a sua espada, ele tira o seu arco. E diante dos exércitos de Israel, o comandante dos exércitos de Israel, o príncipe de Israel, declara a todas as pessoas: de agora em diante, há um novo rei em Israel. E eu vou servi-lo de todo o meu coração. De agora em diante, a minha espada vai guerrear as batalhas desse novo rei. De agora em diante, o meu trono está reservado para esse novo rei. De agora em diante, os meus recursos eu vou usar para que o reinado dele floresça. No livro de João, capítulo 3, versículo 30, a palavra de Deus nos diz de um homem chamado João Batista, que ao ver as multidões seguindo a Jesus, declarou aos seus discípulos: importa que ele cresça e que eu diminua. É essa experiência que eu e você devemos ter com Jesus Cristo. Em primeiro lugar, reconhecer que Ele derrotou o nosso gigante. E em segundo lugar, oferecer a Ele a nossa total devoção e obediência. Querido, eu sei que muitos que estão sentados aqui nessa noite são denominados cristãos. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Ontem à noite eu apelei àqueles que ainda não entregaram o seu coração a Jesus. Mas eu sei que muitos de vocês que estão aqui são cristãos. Talvez de uma outra denominação, talvez de uma outra tradição religiosa.
Mas eu gostaria de apontar para você nessa noite para algo que, se você ainda não pensou sobre esse assunto, eu gostaria que você refletisse à luz das Escrituras comigo. Essa amizade entre Davi e Jonatas representa a sua jornada com Jesus. Jesus Cristo, Ele venceu para que eu e você pudéssemos agora dedicar a nossa vida a Ele. Jesus não é só o seu camarada, o seu amigão, o seu parceiro, aquele que você ora quando você passa por dificuldade financeira. Jesus não é só um Deus Papai Noel, Jesus não é só o Deus da música, Jesus não é o Deus do frenesi espiritual, querido. Se Jesus Cristo for apenas o seu Salvador, mas não for o Senhor da sua vida, você ainda então não entendeu quem é Jesus. Se naquele dia Jonatas apenas tivesse apertado a mão de Davi, dado um abraço em Davi, feito uma festa para Davi, chamado os amigos dele para ir em casa, e todos os dias feito um almoço para Davi, mas não tivesse entregue a sua coroa, a sua espada, a sua capa, ele não teria entendido o que Davi fez por ele. Chegou um momento nessa história aonde você e eu vamos ter que tomar uma decisão. As religiões estão clamando por Jesus. Nunca houve na história desse país ou do mundo um momento tão propício aonde todos falam de Jesus. Igrejas pipocam por todas as ruas desse país. Milhares de pessoas dizendo que amam a Jesus, que seguem a Jesus, que são apaixonadas por Jesus. Talvez não entenderam que para amar a Jesus, você precisa ser obediente a Jesus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 12. Perdão, João, capítulo 14, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. João, capítulo 14, versículo 21. Se me amardes, fareis o quê? Você está lendo a mesma Bíblia que eu? Leia alto. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. João capítulo 15, um capítulo na frente, por favor, abra sua Bíblia. João capítulo 15, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: serão meus amigos se fizerem o que eu... Leia comigo. Serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, comando ou mando. Amizade para com Jesus Cristo precisa ser na base da obediência. Da obediência aos seus mandamentos. Mateus capítulo 5, versículo 18, Jesus disse: cuidais, porque não vim revogar o quê? A lei, mas vim para cumpri-la. A base do nosso relacionamento com Jesus não é você dizer que você o ama, não é você escutar músicas gospel na sua rádio todos os dias. A base do relacionamento com Jesus não está num aperto de mão, não está em você simplesmente declarar ao mundo que você acha Jesus um cara muito legal. Jesus, ou Ele é o Senhor da sua vida e seu Salvador, ou Ele não é mais nada. Então, querido, nessa noite, eu gostaria de fazer você refletir comigo. Se você, mesmo cristão, não importa a sua denominação, se você é amigo de Jesus, à luz do que a palavra de Deus nos diz, será que você realmente tem um relacionamento com Jesus? Ou será que você está apenas iludido, achando que relacionamento com Jesus é algo superficial? Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, se você tem a sua Bíblia. Logo, no final, no fechar das luzes, no apagar das luzes, quando Jesus Cristo estiver voltando para essa terra,
diz o livro do Apocalipse que ele vai encontrar um grupo de pessoas. Ele chama essas pessoas de santos. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Veja, querido, se você quiser realmente ser chamado de amigo de Deus, se você quiser realmente ter um relacionamento com Deus, você precisa entregar a sua coroa, você precisa entregar a sua espada, você precisa entregar o seu arco, você precisa ter total obediência a Jesus Cristo, viver para Ele, sonhar para Ele. Os seus recursos agora são dele, a sua família agora é dele, você não é mais nada. Jonatas deixou tudo para trás para seguir aquele mestre. Havia um novo rei em Israel. Quem é o rei da sua vida? Talvez você nunca tinha ouvido falar dessa mensagem. Talvez você tenha ido a igrejas e outras igrejas e você ouve de Jesus, mas você tem guardado os mandamentos de Deus? No livro de Êxodo, capítulo 20, nós temos os mandamentos de Deus. Tem você vivido para ser obediente a esse Deus? Isso não é legalismo, isso é amor. Amor àquele que me salvou, amor àquele que doou a sua vida por mim, amor àquele que matou o meu gigante. Eu entrego a minha vida a Ele por amor. Ninguém me força a guardar os mandamentos, eu faço por amor. Hoje eu estava andando pelo campus, pensando nessa mensagem. Eu disse a Jesus: Senhor Jesus, se não for para viver, para ser um fiel servo do Senhor, para que viver? Se for para eu viver nessa terra, apenas falando de Jesus, mas não sendo obediente a Ele, para que viver? Eu não quero um relacionamento superficial. Eu acredito que todos que estamos aqui hoje nessa noite, não queremos um relacionamento superficial com ninguém. Nós estamos cansados de superficialidade, de coisas plásticas. Nós estamos procurando algo concreto. Jesus Cristo também. Ele está procurando por pessoas que estão dispostas a ter esse tipo de relacionamento que Jonatas teve com Davi. Quer você hoje ter esse relacionamento com Jesus? Eu fazia uma semana de oração na cidade de Santo André. Aquela semana de oração foi interessante porque eu não era o orador titular da semana. Eu estava fazendo uma outra semana de oração, uma semana antes, quando um amigo meu ligou e disse: César, a minha avó faleceu e eu não vou poder fazer uma semana de oração que eu estava marcado para fazer nessa igreja. Eu estava em São Paulo de férias, eu havia feito uma semana de oração, eu terminaria aquela semana de oração e ele disse: então, por favor, eu consigo talvez encaixar você, e você começa essa semana de oração no sábado à tarde. Nós conversamos, eu acertei com ele na quinta-feira que eu iria fazer a semana de oração. Ele não teve nem tempo de comunicar à igreja. Eu dei o título da semana de oração a ele: Jesus Incomparável. Apenas 3 anciões sabiam. Quando eu cheguei na igreja naquele sábado, a igreja esperava um outro pastor. Fiz o primeiro sermão, fiz o segundo sermão, o terceiro sermão. E numa noite, uma garota entrou na igreja e me entregou uma carta. Já era quarta-feira na semana de oração. Ela disse para mim: por favor, leia essa carta. E se amanhã o senhor puder ter um tempo comigo, vamos conversar. Eu abri a carta naquela noite e eu li a história da Brenda. Ela dizia assim: pastor, eu nasci cristã.
na igreja, cantei no coral, participava. Eu amo a música para mim é o que me motiva, é o que me faz pensar em Cristo. Mas eu lembro de uma vez indo à igreja, e eu fui cantar, e talvez uma das senhoras não gostou do tamanho da minha saia. Pastor, ela foi tão rude comigo, tão rude, tão rude. Eu decidi sair da igreja. E daquele momento em diante, a minha vida simplesmente foi do céu ao inferno. Eu me mudei para uma cidade litorânea, e naquela cidade litorânea eu me promiscuí, eu me droguei. Os anos para mim pareciam uma prisão. Mas nesse domingo, a minha mãe me ligou. E ela disse: filha, você precisa vir aqui nessa semana de oração. Aquela senhora nem sabia ainda que o pregador havia mudado, que o tema era outro. Ela apenas chamou a filha: filha, por favor, venha assistir a semana de oração. Isso na verdade foi no final de semana anterior ao que eu comecei a semana de oração. E ela disse na carta: pastor, eu tomei a decisão de ir à semana de oração. E na sexta-feira, que antecede a semana de oração que o senhor começou no sábado à tarde, eu peguei um ônibus na cidade onde eu morava, litorânea. E quando eu estava no ônibus, eu me lembrei, é sábado. E eu olhava para fora e eu via o sol se pondo. E no meu coração veio uma tristeza tão grande. Eu sabia, eu andava com Jesus, Ele era meu amigo. Olha o que eu fiz da minha vida. Eu quebrei os mandamentos do meu melhor amigo. Eu machuquei o coração do meu melhor amigo. Ela falou: pastor, naquele momento uma angústia tomou conta de mim. Eu queria sair do ônibus. O ônibus fez uma parada. Eu peguei a minha mochila para sair do ônibus. Mas algumas pessoas estavam vindo. Eu decidi me sentar. Até que as pessoas se sentassem e eu pudesse sair do ônibus. Mas quando eu me sentei, 2 pessoas estavam sentadas na minha frente. E um dos rapazes sentados à minha frente tinha no vidro do ônibus, que já estava embaçado por ar-condicionado, ele fez um coração. E no coração ele escreveu: Jesus incomparável, pastor César Gracioto. Ela ficou impressionada. O ônibus fechou a porta. E enquanto ela estava sentada, ela ouviu a conversa dos 2 homens. Eles falavam do amor de Deus, do perdão de Deus. E eles falavam assim: ei, você vai na semana de oração? E ele disse: eu vou, vai ser na igreja tal. E ela pensou: é a minha igreja? Eles vão na minha igreja. Então ela disse que ela chegou na igreja. E quando ela chegou na igreja, ela ficou sabendo que o orador era o pastor César Gracioto. Ela viu o tema da semana de oração. Numa das noites ela aceitou a Jesus Cristo. Ela me deu aquela carta. Agora eu fiquei querendo conversar com ela. Aí na quinta-feira eu encontrei. Nós conversamos. E ela disse para mim: pastor, o meu sonho é voltar a cantar na igreja. Eu queria cantar de novo. O senhor deixa eu cantar em um dos seus cultos? Eu falei: é óbvio, sexta-feira você vem cantar. Veio aquela moça, brinco, batom forte. Eu queria ver a primeira pessoa que se levantasse para tirar de lá. Ela segurou o microfone, louvou a Deus naquela noite. Eu pensei que o céu ia se abrir de tanta felicidade. Quando terminou o culto, tinha uma senhora sentada no meio da igreja. Todas as pessoas saíram. Aquela senhora ficou sentada, ela chorava muito. Eu pensava que deveria ser parente da Brenda, conhecia a história dela, mas não era uma senhora que estava visitando a igreja. E quando eu estava me dirigindo à porta para ir embora, ela falou: pastor, eu preciso falar algo para você.
mas eu não sei se você vai acreditar em mim. Eu falei, por favor, fale. Ela falou, sabe, pastor, quando o senhor estava lá na frente e a Brenda cantando, tinham 2 portas laterais na igreja, saíram 2 homens e ficaram ali junto com vocês. Eu me lembro de ter falado essa frase para a igreja, queridos, eu acredito que foi os 2 anjos, o meu e o dela, que se encontraram naquele ônibus, para convidá-la aqui essa semana de oração. Aquela senhora disse, pastor, eu tenho certeza, porque eu vi os anjos de Deus vindo ali. Talvez você não acredite, mas nesse momento, querido, anjos de Deus estão sendo mandados do céu, para que você possa tomar uma decisão, a mais importante da sua vida, de não apenas chamar Jesus de Salvador, mas chamá-lo de Senhor. Talvez eu esteja pregando para alguém nessa noite, que está estudando nessa instituição já há 4 anos, você vai se formar, você já ouviu falar dessa mensagem mais de uma vez. Eu não sou o único pregador pregando essa mensagem, muitos outros já passaram antes de mim. Não é a minha voz que você está ouvindo, e não foi a voz daqueles pastores que você ouviu, é a voz do Espírito Santo de Deus te chamando, vem para ser meu amigo. Mas se você quiser ser meu amigo, você precisa guardar os meus mandamentos. Vai chegar um momento na história dessa terra, diz a palavra de Deus, que haverá um grande grupo e um outro grupo menor. Apocalipse capítulo 14, versículo 12 diz, esses são os que guardam os meus mandamentos e têm a fé em Jesus. Talvez você nessa noite queira dizer, eu quero ser amigo de Jesus. Você não imagina a alegria que é ser amigo de Jesus, de andar com Ele, de guardar um sábado. Ah, se você nunca guardou um sábado na sua vida, a expectativa que causa no nosso coração quando nós vemos a casa do Senhor no sábado pela manhã e adoramos o nome do Criador no 7º dia, porque a palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8, que Ele santificou o dia de sábado. O que falta para você tomar essa decisão e dizer, eu quero ser amigo de Jesus? O que falta? A Laura vai cantar essa última música. Enquanto ela canta, eu quero dizer a você nessa noite, talvez exista alguém, uma pessoa, que esteja sentada aqui dizendo, nossa, eu quero ser amigo de Jesus, eu amo Jesus, eu sempre amei Jesus, mas eu nunca ouvi essa mensagem, eu nunca me apercebi de que para ser amigo de Jesus, eu preciso guardar os mandamentos, eu preciso depor a minha coroa, a minha espada, tudo que eu tenho, tudo que eu sou para Jesus. E se você ainda não se atentou para isso, nessa noite, você pode fazê-lo. Você que seja de outra denominação ou cresceu ouvindo de Jesus, mas ainda não tomou essa decisão, faça isso. Seja amigo de Cristo. Ele está procurando você. Ele está desesperado tentando chamar a sua atenção. Ele quer ser muito próximo de você. Escuta essa música, ore no seu coração, eu vou orar por você. Se você tomar a decisão, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Os nossos pastores também vão estar aqui orando com você. Não importa quem você seja, nós estamos aqui para te ajudar a andar nessa jornada de amizade com Cristo. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão, o seu olhar de amor fazia qualquer pecador se
se arrepender, ele levava consigo a vida. De suas vestes brotava o poder, veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos, marcaram para sempre o autor da redenção. O Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Para ser o nosso Salvador. Veio morrer para ser o nosso Salvador. Eu quero terminar com uma oração, mas antes eu gostaria de perguntar mais uma vez.
existe ainda mais alguém que nessa noite gostaria de dizer ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero ser seu amigo. Existe alguém nessa noite que ama Jesus. Eu não estou duvidando do seu amor por Jesus. Talvez você fale: pastor, eu já fui batizado em outra denominação. Eu não estou questionando aquela entrega que você deu. Eu não estou questionando o seu caminhar com Cristo. Eu estou dizendo a você: será que nessa noite você ainda não se atentou para o fato de que para ser amigo de Jesus, segundo o que Ele mesmo disse, você precisa guardar os mandamentos dEle? Somente os amigos de Jesus, somente aqueles que guardam os mandamentos dEle, que vivem em total obediência ao que Ele pede, serão aqueles que Ele irá vir buscar. Querido, não brinque com essa amizade. Ele está aqui hoje. Ele quer aprofundar esse relacionamento com você. Olha as pessoas lindas que vieram. Talvez exista alguém. Sabe por que eu digo isso? Porque ontem à noite um dos pastores me disse: pastor, eu conversei com algumas pessoas e algumas delas me disseram: eu queria aceitar, mas eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo. Eu não sei o que está passando no seu coração agora, mas querido, você não precisa ter vergonha de nada. Essa decisão que você vai tomar agora de aceitar ser amigo de Jesus é a decisão mais importante da sua vida. Está sendo estendida para você nesse momento. Eu vou orar. Se você quiser se levantar aonde você está e vir aqui, venha. Uma pessoa uma vez me perguntou: pastor, por que você chama as pessoas lá na frente? Não interessa se eu aceitei, está no meu coração. É algo psicológico, meu amigo. Quando você se levanta, quando você toma uma decisão, quando você coloca, externa essa decisão para as outras pessoas verem, você agora se coloca numa posição de que outros também estão olhando para você, e você vai caminhar agora junto com eles. É importante que você tome essa decisão. Um dia Ele se levantou do trono do céu, Ele deixou todas as coisas e veio a essa terra morrer por você. Será então que não vale a pena você se levantar aí de onde você está e vir aqui? Se Ele deixou tudo por você, o que é que te afasta? O que é que não permite você tomar essa decisão nessa noite? Feche seus olhos comigo, todos aqueles que estão aqui, aqueles que já tomaram essa decisão por Jesus Cristo, aqueles que já entenderam os mandamentos de Deus. Eu quero que você ore nesse momento por todos os que estão tomando essa decisão. Que nesse momento o nosso coração se una ao coração desses novos irmãos, aqueles que estão tomando a decisão de ser amigos de Jesus Cristo. Ore por eles. Querido Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor iniciou o processo da salvação. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos diz que o Senhor nos amou ainda quando nós estávamos perdidos no pecado. Não havia nada de bom em nós, não há nada de bom em nós. O melhor de todos os que estão aqui sentados, Senhor, nada passa do que trapos de imundície. Nós não temos nada a Te oferecer, essa amizade é apenas unilateral. Não temos nada a Te oferecer a não ser o nosso coração promíscuo, pecador. Temos tantas lutas, mas eu Te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor entrou em aliança conosco. E o Senhor não vai quebrar a sua aliança. Que o Senhor possa nessa noite olhar para essas vidas que estão aqui. E Pai querido, que eles possam agora ser chamados de amigos. Que ao eles aceitarem o sangue maravilhoso de Jesus e a guarda dos mandamentos, que o Senhor possa caminhar com eles. Talvez no momento próximo, que eles possam ser batizados em nome de Jesus. E assim sendo, possam receber o privilégio de terem o nome escrito no livro da vida, para que naquele grande dia, quando o Senhor retornar a essa terra, e o Senhor fizer a leitura dos seus amigos, que eles possam ser chamados naquele grande número.
Pai, eu oro para que todos nós, aqueles que estamos aqui, que já fizeram essa decisão, mas que talvez nesse momento estão querendo reafirmar esse compromisso de amizade com o Senhor, nos ajude a caminhar contigo. Nos dê um novo coração todas as manhãs. Nos ensine a termos uma experiência verdadeira com o Senhor. Te agradeço por todas as bênçãos. Peço que o Senhor continue com cada um deles ao agora retornar para suas casas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A gente já está acabando, já acabou o nosso programa. A gente está aqui agora com a Laura Morena. A gente vai fazer algumas perguntas para você, como final de transmissão do culto e tal. Mas antes de eu fazer as perguntas, quero avisar para você que está olhando essa transmissão, compartilhe o link, entre nas nossas redes sociais, hashtag, e compartilhe suas fotos, hashtag Novo Coração e hashtag Vamos Além. Seu nome, acho que não é nada, né? Não é nenhum mistério. Tem muita gente que não sabe o nome dele, então né? fala, seu Laura nome... Morena. Isso, Morena, gente, não confunda com Moreno. Sua função, sua formação? Eu sou formada em música e em letras, mas atualmente eu trabalho só com música cantando, né? Ok. Você veio pra cá com seu marido, mas a gente ficou sabendo aí que você não vai ficar a semana toda. Como é que tá esse? Vou ficar até quinta-feira à noite. Sexta-feira eu tô indo pra Santa Isabel do Pará, vou cantar por lá no sábado e no domingo em Campinas. Tem gente do Pará assistindo a gente. Então pronto, se você estiver em Santa Isabel do Pará, a gente vai se ver. De onde é que vocês estão vindo agora? Nós moramos em Hagerstown, em Maryland, nos Estados Unidos. Então ele veio direto de lá. Eu vim pro Brasil, cantei um pouquinho aqui antes, daí agora eu tô aqui. Eu sei que vocês aqui durante a semana escutaram um costume da Fátima meio estranho, não sei se já explicaram pra vocês, mas foi do... Não, mas isso aí... Que é a questão de quando a gente admira uma pessoa e a pessoa fala bem, aí a gente Não, faz... isso aí tinha no NAF também. Tá. Tudo certo. Na verdade era mais ou menos uma pergunta pro casal, mas você pode responder. Como é que mas foi? Ele tá ali, ó, ele pode vir também. Só tá ele tá só colocando o microfone. Beleza. Mas como é que você foi esse conhecimento, como é que vocês se conheceram? A gente se conheceu numa igreja brasileira nos Estados Unidos, quando ele foi convidado para pregar e eu fui convidada para cantar. E acho que na verdade o primeiro sermão que eu vi ele pregando foi esse de Jonatas e Davi. Então foi nesse contexto assim de igreja que ele foi convidado para pregar e eu para cantar. Agora sim. Agora você explica a sua versão de como vocês se conheceram. A curta. Foi na Igreja Adventista Brasileira de Washington. Não tá saindo o áudio ainda, mas a gente espera um pouquinho, mas tá indo. Nós nos conhecemos na Igreja Brasileira Adventista de Washington. Nós temos 3 igrejas brasileiras adventistas.
em Washington. Nós nos conhecemos naquela que eles chamam de BR2. No final de semana de celebração do Dia dos Namorados. Eu fui convidado para pregar e ela foi convidada para cantar. As nossas famílias já se conheciam, a gente sabia talvez um do outro, mas a gente nunca tinha assim conversado e a gente se conheceu lá. Agora uma pergunta para você especialmente, como é que surgiu o tema dessa semana de oração? Eu sou apaixonado pelo personagem de Davi e obviamente quando ele diz em Salmo 51, versículo 10, que ele pede um novo coração, eu tenho isso assim muito claro na minha mente de que para todos nós Deus oferece esse novo coração. E aí eu fui me aprofundando, estudando um pouco mais esse tema sobre o novo coração, Ezequiel 36, 26, essa promessa que Deus nos faz. E aí à luz dessas mensagens de Davi, da história de Davi, Deus foi me iluminando e me mostrando algumas outras coisas. Agora voltando para a questão de viagem e tal, como é que foi a sua primeira vez aqui na FADBA? É a primeira vez. Como é que foi a sua primeira impressão? A gente já sabe que a Laura já esteve aqui, mas... Eu estou impressionado, eu disse isso, eu estou muito impressionado pelo progresso, as coisas que têm acontecido aqui. As pessoas são muito queridas, a administração é muito legal, o pessoal, o pastor Herbert. Então, assim, eu estou feliz demais de ter tido o privilégio de vir visitar, tem sido para mim uma bênção. Os sermões também são pregados assim, mas o Espírito Santo também fala comigo. Então muita coisa que eu estou falando, o Espírito Santo também está falando comigo. Então tem sido uma experiência muito grande, positiva. E esse turismo que vocês tiveram hoje, como é que Cachoeira. Foi ótimo, foi curto, né? Uhum. A gente não foi assim todo, a gente passeou de carro um pouquinho, a gente foi almoçar lá, mas a gente ficou impressionado, muito lindo, muito lindo. É um rio aquilo, né? É um rio Paraguaçu. Muito, muito bonito. E hoje o clima estava finalmente agradável. Saiu né? um solzinho aí. Agora a gente está quase terminando. Vocês podem deixar as redes sociais de vocês e depois vocês deixam uma mensagem para a galera que está assistindo a gente. Tem gente de todo o Brasil e eu fiquei sabendo ontem que tem gente de Hong Kong assistindo a gente. Um professor que era daqui, que ele está lá, ele está assistindo a gente. Aí vocês podem... Eu não tenho redes sociais, a Laura pode deixar dela. Ai, nossa, é ruim de falar assim, porque cada um é um. Mas o Instagram é @LauraMorena, normal. O Facebook é Laura Morena Oficial. Eu uso mais alguma? Acho que não. Não? YouTube? YouTube, gente. youtube.com/Laura Morena. Se digitar Laura Morena vai aparecer lá no canal. Já se inscreve, gente, porque a Semana de Oração do IAN vai estar lá daqui a algumas semanas, se a internet colaborar, né? Agora uma mensagem pra galera que tá assistindo a gente. Deus abençoe vocês, que a mensagem falada, cantada, possa estar encontrando lugar no seu coração e que o Espírito Santo possa te abençoar e que todos nós possamos andar com Cristo, receber dele esse novo coração. Amém. Um beijo pra vocês, eu faço dele as minhas palavras e que vocês continuem assistindo. Eu espero que esteja sendo uma bênção pra vocês, como está sendo pra gente também. Amém. Que o Senhor possa te abençoar nesse resto de noite, que você possa ter uma ótima noite na presença do Senhor e que Ele possa renovar o seu coração e te dar um novo coração a cada dia. Boa noite.